tarde a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em nome de Deus, declaro iniciada a segunda reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. A reunião de hoje teremos a apreciação do projeto de resolução número 02/2025 do Legislativo Municipal. De imediato, passo o uso da palavra ao relator Silvio de Matos dos Santos para que realize a leitura da mensagem e do projeto de resolução número 02/2025 e do parecer. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Israel, nosso membro da Comissão, João Paulo Belém, a Bia, nossa assessora parlamentar, a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, também pelo YouTube. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Mensagem anexo ao projeto de resolução número 02/2025. O presente projeto de resolução número 02/2025, que ora remetemos à alta apreciação desta Igreja Casa Legislativa, visa alterar dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, resolução 08/2009. Uma das alterações se refere ao horário da reunião ordinária, alterando-se das 19h30 para as 19 horas. O que se visa com essa alteração é fazer com que a população tenha mais possibilidades de assistir às reuniões, já que as reuniões às vezes terminam tarde, havendo solicitações de longa data a respeito dessa mudança. Além disso, para os servidores que acompanham as sessões e também para os vereadores, a mudança trará benefício, pois os mesmos poderão voltar mais cedo para suas casas. A mudança do horário das sessões ordinárias, se aprovada, passará a valer a partir de 4 de agosto de 2025, ou seja, apenas após o recesso, para que se possa dar publicidade a toda a população itaunense. Além disso, foi alterado o artigo 166, que previa que nas reuniões em que se discutem as leis orçamentárias, nenhuma matéria poderia figurar na ordem do dia, o que acaba muitas vezes prejudicando o Poder Executivo, quando há necessidade de votação de alguns projetos de lei urgente, bem como requerimento, entre outros. A partir da alteração, o presidente poderá limitar as matérias que entrarão na pauta da ordem do dia, visando que a reunião não ultrapasse o tempo máximo permitido, devendo as matérias excluídas serem colocadas na próxima reunião realizada. Foi alterado também sobre o protocolo das matérias que entrarão na pauta da sessão ordinária, as quais deverão estar protocoladas até às 16 horas da quinta-feira anterior à reunião, visando que todos os vereadores possam ter acesso às matérias antes do final de semana. E, por fim, foi revogado o artigo 212, pois repete a mesma coisa que diz o caput do artigo 66, só que está em local inapropriado. Deste modo, espera-se que, após a criteriosa análise dos nobres edis, inclusive pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual dará o seu parecer, seja a presente proposição aprovada em votação única, conforme dispõe o artigo 176, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, devendo ser aprovado por maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, 9 de junho de 2025. Valdeira Aparecido Laureano, presidente. Adão Luiz Romanelli, vice-presidente. Silvio Demais dos Santos, primeiro secretário. Hudson Taylor dos Reis Lima, segundo secretário. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Projeto de resolução número 02/2025. Altera os artigos 149 e o 166. E revoga o artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Aprovado pela resolução número 08/2009. A mesa da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, passando a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 149. As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às segunda-feiras, com início às 19 horas e com duração máxima de 4 horas, podendo haver intervalo de 15 minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 166 do Regimento Interno da Câmara de Itaúna do Sul, Paraná, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 166. A Câmara Municipal promoverá a divulgação da pauta da ordem do dia das sessões do Legislativo, a qual deverá ser publicada no site da Câmara Municipal no sistema de apoio ao processo legislativo, com antecedência mínima de 48 horas antes de seu início. Parágrafo 1º. Para entrar na pauta da reunião ordinária, as proposições deverão estar protocoladas na Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, até às 16 horas da quinta-feira anterior. Parágrafo 2º. Nas sessões em que devam ser apreciadas em primeira votação, a proposta orçamentária, a diretriz orçamentária e o plano plurianual, o presidente poderá limitar as matérias que figurarão na pauta da ordem do dia. Parágrafo 3º. As matérias que forem excluídas da pauta, conforme previsto no parágrafo anterior, deverão entrar na pauta da próxima reunião realizada. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 212, revogado. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de junho de 2025. Valdeir Aparecido Laureano, presidente. Adão Luiz Romanelli, vice-presidente. Silvio Demais dos Santos, primeiro secretário. Hudson Telho do Reis Lima, segundo secretário. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: anteprojeto de resolução número 02/2025, que altera os artigos 149, o artigo 166 e revoga o artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, aprovado pela resolução número 08/2009. Primeiro, do relatório. Trata-se o presente do anteprojeto de resolução número 02/2025, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, que dispõe sobre a alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, resolução 08/2009. O projeto foi apresentado em 9 de junho de 2025, sendo que a Procuradoria Jurídica apresentou parecer jurídico favorável na mesma data. Passo a análise. Segundo, da análise. De acordo com o artigo 79 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucionais e legais, bem como manifestar-se sobre o mérito da proposição, ou seja, analisar a conveniência, utilidade e oportunidade. Conforme dispõe o parágrafo 1º do mesmo artigo, é obrigatória a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em todos os projetos de leis, decretos legislativos e resoluções que tramite na Câmara, salvo expressa disposições em contrário. A mesa diretora é autorizada a propor o presente projeto de resolução. Sendo assim, não há vício de iniciativa. Observa-se que há respaldo legal para a matéria ora analisada, uma vez que a alteração do horário da reunião, bem como o horário de protocolo dos projetos, limitações de matéria, entre outros, é prerrogativa dos vereadores. Observa-se há fundamento legal para a tramitação da matéria. Quanto ao mérito da matéria, trata-se de algo oportuno e conveniente, pois é necessário que há muito tempo existem solicitações para alterar o horário da reunião para as 19 horas, bem como que o protocolo seja feito até às 16 horas da quinta-feira anterior à reunião, para que assim possa haver a devida publicidade do projeto e tempo dos vereadores e a população analisar o projeto, bem como para que possa haver a divulgação da pauta com antecedência mínima de 48 horas. Em face do exposto, observa-se que o projeto reveste disciplina legal, jurídica e boa técnica legislativa, razão pela qual esta comissão manifesta-se pelo acolhimento da presente proposição.
Terceiro, o voto do relator. Em face do exposto, o projeto reveste a disciplina legal, jurídica e boa técnica legislativa, razão pela qual voto pelo acolhimento da proposição, devendo as comissões de finanças e analisar os aspectos orçamentários, a comissão de saúde analisar os aspectos de conveniência e oportunidade do projeto. Sala das Comissões, 18 de junho de 2025. Vereador Silvio Demar dos Santos, relator. Quarto, resultado da votação. Volto ao nosso presidente. Discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só quero complementar aqui no meu parecer que as reuniões às 19 horas, então a comunidade vai estar assistindo, né, porque é o horário que eles vão estar em casa. Começa às 7h30, acabava lá 8h30, 9h30, até 10 horas, então é um horário muito estendido. Então, começando às 7, vai acabar mais cedo, e essa possibilidade de estar assistindo através do Facebook, YouTube, as nossas reuniões. E o protocolo até às 16 horas da quinta-feira, então na sexta os vereadores vão poder estar passando aqui na Câmara, pegar a cópia do projeto, estar analisando, levando para casa, já que muitas vezes nós passamos de manhã, e os projetos não estava protocolado ainda. E com isso acabava não voltando mais. E na segunda-feira os vereadores tinham que estar, né, resumindo e analisando com bastante pressa, sendo que agora com os protocolos sendo até às 16 horas da quinta-feira, na sexta vão estar passando aqui de manhã, pegando a cópia dos projetos, leva para casa para estar estudando e analisando para ser discutido na reunião ordinária da segunda-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Essas mudanças são mais do que necessárias, já era tempo, e eu quero parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente Valdeir Aparecido Laureano, né, do nosso secretário Silvio Demar dos Santos, do Tchalão e do Taylor. Parabéns pela iniciativa, vai ajudar muito essas novas resoluções. Agora vamos para a votação. O secretário e o relator Silvio Demar dos Santos já declarou o voto no seu parecer. Então, agora a gente vai perguntar para o senhor João Paulo. Como vota o senhor João Paulo? Eu também voto com o relator. Então, cadê o número do projeto? Eu faço do projeto, voto pelo alinhamento. No parecer do relator, votaram os vereadores da seguinte ordem: Israel dos Santos, com o relator, o vereador João Paulo Belém, com o relator. Então, o projeto foi aprovado pela unanimidade dos votos da comissão. E agora a gente fecha, né? Solicito a leitura do parecer do ofício número 101/2025 do Legislativo. Câmara Municipal do Itaúna do Sul, Estado do Paraná, ofício número 101/2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final solicita que seja apreciado em reunião ordinária o projeto de resolução número 02/2025 do Legislativo Municipal. Câmara Municipal do Itaúna do Sul, 18 de junho de 2025. A mesa da Câmara Municipal do Itaúna do Sul. Com cordial respeito que vossas senhorias merecem, no uso de nossas atribuições, concedida pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais, solicitamos que entre em pauta, em sessão ordinária, no dia 30 de junho de 2025, o presente parecer técnico realizado por esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que seja discutido e votado pelo plenário dessa Casa de Leis, nos termos do regimento interno. Sem mais para o momento, gostaria de ressaltar os protestos da mais elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, vereador Israel dos Santos, presidente, relator, vereador Silvio Demar dos Santos, membro, vereador João Paulo Belém. Só para concluir, gente, eu não tinha achado, me desculpe pelo erro. Foi votado e aprovado aqui, então, o projeto de resolução número 02/2025. Encerradas as discussões e votação, e não tendo mais nada
declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por fim, desejo uma boa tarde a todos e vamos, em seguida, iniciar uma outra sessão de comissão. Seguindo o cronograma, 18 de julho de 2025, boa tarde a todos novamente, em nome de Deus declaro iniciada a segunda reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reunião de hoje, teremos a apreciação do projeto de lei número 25/2025 do Executivo Municipal. De imediato, passo o uso da palavra ao relator Silvio Mago Santos para que realize a leitura do ofício da mensagem do projeto de lei número 25/2025 e do parecer. Boa tarde a todos. Mais uma vez, continuando a segunda reunião desta tarde pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nosso presidente Israel, nosso membro João Paulo Belém, a Bia, nossa senhora parlamentar, a todos que estão nos assistindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 053/2025, dígito J/PN/IS. Assunto: retirada do projeto de lei complementar número 005/2025, encaminhamento de nova versão sobre a forma de projeto de lei ordinária número 025/2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, servimos do presente para, com o devido respeito e elevada consideração por esta Igreja Câmara Municipal, solicitamos a retirada do projeto de lei complementar número 005/2025, atualmente protocolado junto a esta Casa Legislativa. A solicitação decorre da constatação da necessidade de ajuste na redação e na natureza normativa da matéria originalmente proposta. Desta forma, encaminhamos para apreciação e deliberação nova versão da proposição, agora na forma do projeto de lei ordinária número 025/2025, cuja redação foi devidamente revisada e adequada aos parâmetros legais e técnicos pertinentes. Segue em anexo a nova versão da proposta legislativa, devidamente revisada e corrigida. Contamos com o beneplácito elevado descortino legislativo e administrativo de Vossa Excelência e dos demais edis que compõem essa Igreja Casa de Leis, os quais jamais medir esforço para o bem da administração. Aproveitamos o aso para reiterar nossos efusivos protestos de respeito. Itaúna do Sul, Paraná, 16 de junho de 2025, atenciosamente, Gilson José de Góes, prefeito, ao excelentíssimo senhor Valdeir Aparecido Laureano, presidência da Câmara Municipal do município de Itaúna do Sul. Município de Itaúna do Sul, Poder Executivo. Mensagem ao projeto de lei número 025/2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, encaminhamos a elevada apreciação desta Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o pagamento em parcela única de valores retroativos devidos aos servidores do Magistério Público Municipal com base na estrutura remuneratória prevista na Lei Municipal número 1276/2019, em razão do reajuste do piso salarial nacional do Magistério para o exercício de 2023. O referido plano de carreira estabelece expressamente que o vencimento inicial da carreira do magistério não poderá ser inferior ao piso nacional fixado em lei federal, artigo 4º, inciso 3º, e toda a tabela de vencimento deverá ser atualizado no mesmo percentual, sempre que houver a majoração do nível inicial, artigo 57. Como é de conhecimento dessa Casa Legislativa, em 2023, o município de Itaúna do Sul não dispunha de índice orçamentário ou financeiro que viabilizasse a sua aplicação imediata, sob pena de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, a inexistência de disponibilidade financeira em momento anterior, a nosso ver, não tem o condão de revogar norma legal vigente, tampouco de afastar o dever da administração em cumprimento
no tempo oportuno. Os comandos normativos estabelecidos em lei local regulamenta aprovada. Com a melhora do cenário fiscal em 2025, torna-se passível e juridicamente necessário efetivar, de forma regular e transparente, o pagamento. A diferença apurada entre os valores pagos em 2023 é aqueles que seriam devido caso a tabela remuneratória tivesse sido atualizada integralmente nos termos exigidos pela legislação municipal. Importante destacar que o presente projeto não institui qualquer vantagem nova ou aumento remuneratório, mas apenas regulariza a obrigação legal anteriormente não satisfeita com base em norma local em pleno vigor cujo efeito continua exigíveis. A matéria foi objeto de ampla instrução técnica e jurídica, com manifestações de diversos setores da administração. A Procuradoria Jurídica do município reconheceu a possibilidade legal do pagamento da diferença relativa ao piso do magistério, desde que condicionasse a edição de lei específica e limitando aos casos em que comprovadamente os vencimentos percebidos em 2023 foram inferiores ao piso nacional, alertando que a extensão automática da diferença a toda a carreira poderia afrontar os princípios da insonância e da responsabilidade fiscal. A Unidade de Controle Interno, de forma convergente, ratificou a regularidade formal da proposta, mas advertiu quanto à necessidade de compatibilização com o artigo 68, parágrafo 2º, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, que exige tratamento uniforme entre os servidores no que se refere à concessão e reajuste, recomendando, portanto, que o pagamento retroativo observe estritamente os limites da legalidade e da estrutura do plano de carreira vigente. O Departamento de Contabilidade quantificou o impacto orçamentário, assinalando os potenciais efeitos previdenciários da regularização, já que as contribuições não foram recolhidas à época dos fatos geradores, o que poderá impactar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio da Previdência Social. A consultoria previdenciária, por sua vez, reforçou a necessidade de reavaliação técnica e atuarial diante dos efeitos sobre os benefícios denativos, alertando que o pagamento retroativo somente pode alcançar pensionistas e aposentados, com direito à paridade constitucional, conforme disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Por fim, houve parecer jurídico consultivo, elaborado especificamente para análise do presente projeto, o qual interpreta a questão sobre o enfoque da inserção prevista no tema 911 do Superior Tribunal da Justiça, embora o STJ tenha afirmado que a incidência do piso nacional não gera, por si só, repercussão automática sobre toda a estrutura da carreira. O parecer ressalta que essa não é a realidade de Itaúna do Sul, onde a Lei Municipal número 1276 de 2019 expressamente vinculou o piso à progressão proporcional à tabela, obrigando a atualização de todos os níveis sempre que houver alteração do vencimento inicial. Nesse sentido, o parecer afirma que o piso, no caso local, não se caracteriza como valor mínimo remuneratório genérico, mas como ponto de partida estruturante da política de carreira cuja matemática foi legalmente fixada e vinculada de forma obrigatória, gerando um efeito cascata sobre toda a tabela. Assim, enquanto não houver alteração legislativa da estrutura da carreira, permanece exigível a aplicação proporcional do reajuste em toda a carreira. Cumpre ressaltar ainda que o presente projeto contempla também os servidores inativos e pensionistas com direito à paridade constitucional, conforme previsto na Emenda Constitucional número 41 de 2013, assegurando-se a insônia interna entre ativos e aposentados que compartilham a mesma estrutura de carreira. Assim, esta proposição não apenas reafirma o compromisso da gestão municipal com o compromisso da legalidade, como também evidencia a adoção
de uma postura administrativa equilibrada, responsável e transparente, capaz de reconhecer a obrigação pretéritas de forma estruturada e juridicamente segura. Por fim, confiamos que os nobres vereadores saberão reconhecer o alcance jurídico e institucional da medida, deliberando com a habitual seriedade que marca esta Casa de Leis. Taúna do Sul, Paraná, 16 de junho de 2025, Gilson José de Góes, prefeito. Agora, município, vamos para o projeto de lei 025/2025. Município de Itaúna do Sul, projeto de lei número 025/2025. Autoriza o pagamento de valores retroativos decorrente da aplicação da Lei Municipal número 1276 de 2019, em consonância com o piso nacional do magistério referente ao exercício de 2023. Gilson José de Góes, prefeito de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em conformidade com a lei orgânica do município, apresenta ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar em parcela única o pagamento da diferença devida ao servidor efetivo ocupante de cargo da carreira do Magistério Público Municipal, decorrente da atualização da tabela de vencimentos prevista na Lei Municipal número 1276 de 2019, em razão do reajuste do piso salarial nacional do magistério, fixado para o exercício 2023 no valor de R$ 4.420,55. Parágrafo 1º. A diferença mencionada no caput refere-se exclusivamente ao exercício de 2023 e será quitada em parcela única até o 5º dia do mês de agosto de 2025. Parágrafo 2º. O pagamento da diferença de que se trata este artigo não implicará qualquer repercussão retroativa ou reflexo na base de cálculo da remuneração dos servidores nos exercícios subsequentes, inclusive para fins de reajustes, vantagem ou benefícios vinculados à remuneração. Artigo 2º. Aplicam-se nos mesmos termos e condições estabelecidas no artigo anterior os efeitos financeiros da complementação dos valores do piso salarial nacional do magistério referente ao exercício de 2023, aos proventos dos servidores inativos e pensionistas que se aposentaram, só com fundamento no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 31 de dezembro de 2003. Parágrafo único. Os valores devidos aos nativos pensionistas de que trata o caput serão atualizados no mesmo percentual, de 8,52%, observando o valor do piso nacional fixado para o exercício de 2023, sem geração de efeitos retroativos ou repercussão sobre o exercício subsequente. Artigo 3º. Sobre o valor da diferença salarial autorizada por esta lei, incidirão, quanto cabíveis, os descontos legais relativos à contribuição previdenciária e o imposto de renda, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os descontos mencionados no caput deverão ser destacados no demonstrativo de pagamento, assegurando-se aos beneficiários a devida transparência quanto à composição do valor líquido a receber. Artigo 4º. A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, podendo, se necessário, ser suplementada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itaúna do Sul, 16 de julho de 2025, Gilson José de Góes, prefeito. Vamos dar início agora à leitura do parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: anteprojeto de lei número 25/2025, que autoriza o pagamento de valores retroativos decorrentes da aplicação da Lei Municipal número 1276 de 2019, em consonância com o piso nacional do magistério referente ao exercício de 2023. Primeiro do relatório. Trata-se o presente do anteprojeto de lei número 25/2025, que autoriza o pagamento de valores retroativos decorrentes da aplicação
da Lei Municipal número 1276/2019, em consonância com o piso nacional do magistério referente ao exercício de 2023. O projeto inicialmente foi apresentado como projeto de lei complementar 04/2025, em 12 de junho de 2025, mas, como havia incorreções, o mesmo foi retirado em 16 de junho de 2025 e apresentado nova versão, agora como lei ordinária, apresentando nova data de pagamento, já que a data constante no projeto inicial já havia passado há meses. O projeto contém diversos anexos. A Procuradoria Jurídica apresentou o parecer jurídico em 18 de junho de 2025. Passo à análise. Segundo, a análise. De acordo com o artigo 79º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre todos os assuntos nos aspectos constitucionais e legais, bem como manifestar-se sobre o mérito da proposição, ou seja, analisar a conveniência, utilidade e oportunidade. Conforme dispõe o parágrafo 1º do mesmo artigo, é obrigatória a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em todos os projetos de lei, decretos legislativos e resoluções que tramitem na Câmara, salvo expressas disposições em contrário. Desse modo, constata-se que, de acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 46º, inciso 4º, o chefe do Executivo é autorizado por lei a propor matéria para votação e discussão. Sendo assim, não há vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei é proposto pelo chefe do Executivo, nos termos do artigo 30º, inciso 1º da Constituição Federal, por seu interesse local. Observa que há respaldo legal para a matéria, ora analisada, uma vez que está de acordo com a Lei Federal nº 11.738 de 2008, que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e com a Lei Municipal número 1276 de 2019, que trata do plano de cargos e carreira do magistério. Este relator entende que é plenamente justificável a concessão do valor retroativo, referente à remuneração dos professores, tendo em vista o princípio constitucional da valorização dos profissionais da educação, artigo número 206, inciso 5º da Constituição Federal, e de que o não pagamento tempestivo do reajuste em 2023 causou defasagem nos vencimentos, sendo o presente projeto um importante instrumento de reparação e respeito aos direitos da categoria, além de atender às exigências legais. Observa-se que há índice de pessoal para o pagamento esse ano e a declaração de adequação orçamentária e financeira assinada pelo chefe do Poder Executivo, estando de acordo com a LUA, o Plano Plurianual e a Lei de Diretriz Orçamentária, bem como demonstração de origem de recurso e demonstrativo de impacto orçamentário, inclusive declarando haver compatibilidade entre as leis citadas. Embora esta comissão deva analisar a legalidade do projeto, a Comissão de Finanças e Orçamento deve analisar os documentos juntados quanto aos valores e demonstrativo de impacto orçamentário. Deste modo, este relator entende que o projeto se reveste de legalidade, pois está de acordo com o plano de cargos e carreiras do Magistério Municipal, bem como a Lei Federal número 11.738 de 2008, que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional, devendo, contudo, o chefe do Executivo rever o dispositivo da Lei Municipal número 1276 de 2019, caso não consiga cumprir o dispositivo constante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, voto do relator. Em face do exposto, o projeto reveste a disciplina legal, jurídica e boas técnicas legislativa, razão pela qual voto pelo acolhimento da proposição, devendo a Comissão de Finanças analisar os aspectos orçamentários e de conveniência do projeto. Sala das Comissões, 18 de junho de 2025, vereador Silvio Demaz dos Santos, relator. Agora passamos à discussão. Essa palavra, senhor presidente? Pois não. Como eu li o ofício, a mensagem e o projeto na íntegra, também o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
Eu acolhi pela matéria, encaminhando para a Comissão de Finanças analisar a questão dos aspectos orçamentários, a documentação e a conveniência do projeto. Então essa comissão também, o senhor presidente deve, logo em seguida, vai estar relatando do dia que nós vamos estar se reunindo o mais rápido possível, o breve possível, para dar seguimento ao projeto de suma importância para corrigir, né, aquele reajuste de 2023 que não foi pago na época devido ao índice que não tinha essa possibilidade. E tendo agora, de acordo com a documentação que foi anexada ao projeto de lei, então nós estamos dando prosseguimento a essa matéria. Ainda? Vamos para a votação? Eu estou reiterando que a matéria está andando e a gente vai dar conta de ressarcir os professores no menor tempo possível. Palavra? Então, vamos ao resultado da votação. Reunidos os senhores vereadores em 18 de junho de 2025, após leitura do parecer do relator acerca do projeto de lei número 25 de 2025, não, é isso aqui mesmo, projeto de lei número 25 de 2025, ficou a votação da seguinte maneira: o vereador Israel dos Santos, presidente, vota com o relator. E o vereador João Paulo? O vereador João Paulo também vota com o relator. Ficando então no resultado aprovado o parecer do relator pela unanimidade dos votos desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Encerradas as discussões e votações, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por fim, desejo a todos uma boa tarde.